Boa noite, família Uivos. Relato: lobisomem invadiu fazenda e atacou morador. Olá a todos do canal, meu nome é José Orlando, mas podem me chamar de Zé. Tenho um relato para contar que aconteceu lá para os lados da Bahia, no ano de 1983. Eu era vaqueiro naquela época. Morava com minha mulher e meus 2 meninos num casebre de barro batido, como quase todo mundo ali na fazenda do seu Nicanor. A fazenda era grande, mas pouca gente morava por perto. Apenas umas 5 ou 6 famílias que trabalhavam para o seu Nicanor. Bom, no canto mais afastado dessa pequena vila de colonos, morava um homem só. Chamavam ele de seu Anselmo. Era um senhor calado, de olhar fundo. Morava sozinho numa casinha encardida, com o telhado quase caindo e o mato alto em volta. Diziam que ele virava bicho, lobisomem. Ágata, isso corria de boca em boca desde antes de eu chegar para morar lá. Os peões diziam que toda sexta-feira à meia-noite os cachorros latiam como loucos, as galinhas ficavam agoniadas e vez ou outra aparecia um bode estraçalhado, uma galinha ou cachorro na mesma situação. Eu mesmo nunca tinha visto nada, mas cheguei a escutar uma vez uma espécie de uivo comprido vindo da mata. Comentei isso com os 2 amigos de trabalho e eles me disseram que era ele, seu Anselmo, se transformando. Bom, pelo sim ou não, confesso que evitava passar perto da casa do seu Anselmo durante a noite. E sempre que saía para a lida, às 4 horas da manhã, dava uma boa olhada no terreiro em volta de casa e pedia para minha mulher travar bem a porta. E só abrir quando o sol já estivesse alto no céu. Enfim, a vida continuava entre o disse-me-disse aqui e acolá, todo mundo trabalhando e defendendo seu pão de cada dia. Até que numa madrugada aconteceu algo diferente. Acordamos com um esturro, um berro terrível que vinha lá da casa do seu Anselmo. Me levantei junto de minha esposa e ficamos ao pé da porta assuntando aquilo. Mas não ouvimos mais berros e também não ouvimos nenhum morador para fora de casa. Foi só aquele esturro e os cachorros latindo. Nem me atrevi a sair para saber o que era. Já era madrugada e de tanto falarem que seu Anselmo virava lobisomem, era capaz de ser ele mesmo se transformando. Voltamos a dormir e quando deu meu horário de 4 horas da manhã, tomei meu café, peguei minha marmita e garrafa d'água e saí. A gente se reunia embaixo de um pé de umbu, até o capataz vir dar as ordens do dia. Nisso foi chegando um peão e outro, e começou os comentários. Fulano, você ouviu um esturro essa noite? O velho Anselmo virou bicho de novo. E tava aquele converseiro todo, quando avistamos seu Anselmo cambaleando. O homem vinha com as roupas rasgadas, meio sujo de terra e sangue, e os olhos esbugalhados. Socorro, gente, pelo amor de Deus, ele me atacou, o bicho veio atrás de mim. Fomos de encontro ao velho e perguntamos: o que aconteceu, seu Anselmo? Foi onça? Não, gente, foi o vira-bicho. Eu tentei fechar a janela, mas ele arrombou, me arranhou todinho e mordeu meu braço também. Se não fosse os cachorros, ele ia me comer. Eu pensei que ia morrer, gente. Ágata, o seu Anselmo estava muito apavorado. Me lembro até hoje do olhar de medo e as lágrimas pingando na barba branca. Ficamos olhando para ele, meio sem saber o que pensar. Nesse instante, o patrão chegou com o capataz e se inteirou dos fatos. Seu Nicanor mandou levar seu Anselmo para a sede e lá cuidou do velhote. Fomos trabalhar sem entender nada, porque até então, para nós o lobisomem era o seu Anselmo. No fim da tarde, corremos até a sede para saber notícias de seu Anselmo. E ele já estava mais calmo. Nos contou que o bicho havia invadido sua casa naquela noite. Primeiro, o lobisomem tentou arrombar a porta,
Depois foi para a janela. Seu Anselmo disse que estava se preparando para dormir quando ouviu os cachorros latindo e algo avançando neles. Ele só escapou porque os cachorros foram muito valentes e brigaram com o lobisomem. Enquanto isso, mesmo arranhado e mordido, ele conseguiu sair pela janela da sala e subiu num pé de árvore. Ficou lá até o bicho ir embora. Ficamos muito assustados com aquela história. Alguns peões foram até a casa de seu Anselmo e realmente viram. A porta e janela estavam arrombadas. Tinha marcas de patas enormes em volta da casa e sinais de luta com os cachorros. O patrão nos chamou no particular e nos falou: "Vocês achavam que era o velho Anselmo, né? O lobisomem? Agora vocês viram que o bicho veio pegar até ele. E esse maldito ainda está por aqui. Vamos ter que caçar esse maldito, antes que ele ataque mais pessoas." Seu Nicanor reuniu 6 homens. Eu, Zé Tota, seu João, seu Benedito, seu Arlindo e seu Tito. Primeiro fomos até a casa de seu Anselmo. Olha, Ágata, eu fiquei arrepiado com o que vi. A porta estava arrebentada, a janela pendurada. Um cheiro horrível de cachorro molhado e carniça, dentro e em volta da casa. Revirava até o estômago. Tinha marcas de garras nas paredes de barro, manchas de sangue no chão e um dos cachorros estraçalhado. Foi uma das cenas mais feias que já vi na minha vida. Até o patrão, que era tido como valente, ficou assombrado e nos disse: "Hoje à noite vamos fazer tocaia. Esse bicho tem que ser pego. Olha o estrago que ele fez. Imagina se ele invadir outra casa que tem criança. Ah, não, esse bicho não escapa. Vamos botar ele para correr." Montamos vigília naquela mesma noite. Eu não sei quanto aos outros peões, mas eu estava com muito medo. Olha que nasci em roça, trabalhei em várias fazendas. Sempre ouvia boatos de lobisomem pelas redondezas, mas nunca pensei que um dia ia ter que caçar aquilo. Enfim, cada um se armou com espingarda, facão amarrado na cintura e teve peão que pendurou até terço no pescoço. Minha mulher encheu meus bolsos de alho e fumo de rolo. Disse ela que isso afastava lobisomem. Nos escondemos entre o mato e as pedras em volta das casas. Já passava da meia-noite, Ágata, quando ouvimos os cachorros começando a latir lá longe. Seu Nicanor deu um assovio baixo para ficarmos em alerta. Os latidos vinham se aproximando da vila. No meio tinha um uivo grosso e baixo. Não demorou muito, um cheiro forte de bicho molhado invadiu o ar, e pisadas fortes em galhos secos se aproximavam. Foi aí que eu levantei a cabeça e espiei por cima da pedra. Ágata, vou tentar descrever o que vi. O lobisomem parou perto de uma clareira, ao lado do pé de abacate. Aquilo era muito alto. Devia ter mais de 2 metros de altura. Seu corpo era de gente, mas suas pernas, braços e cabeça eram de animais. O corpo todo peludo. Era magro, seco, a boca era rasgada e os dentes para fora. As orelhas eram pontudas. A cara era uma mistura de cachorro e porco, a coisa mais feia do mundo. Ele se movia meio curvado. Eu não vou mentir para você, comecei a tremer igual bambu verde. Que bicho esquisito e feio era aquele. Ele parou ali e começou a cheirar o ar. Devia estar sentindo o nosso cheiro. Foi nesse instante que seu Arlindo se precipitou e deu o primeiro tiro. O lobisomem urrou alto, ecoou longe. Seu Nicanor gritou: "Espera, gente, espera ele se aproximar mais!" Mas aí já era tarde. O bicho ficou em 4 patas e veio correndo na nossa direção. Seu João deu outro tiro e em seguida seu Benedito também. Nesse momento, o lobisomem caiu no chão e saiu rolando, mas rapidamente se levantou rosnando, igual bicho bravo. Ele correu feito um raio, saltou por cima da cerca, derrubou Zé Tota com um coice e fugiu rumo à mata.
Seu Nicanor gritou para a gente ir atrás. Então fomos até certa altura atirando. Fomos até onde dava para escutar os passos do bicho dentro da mata. Mas quando silenciou, voltamos correndo para a fazenda. O bicho devia estar escondido em algum ponto esperando para nos atacar. Quando chegamos na fazenda, Zé Tota estava todo dolorido do coice e nos falou que viu o bicho de pertinho. A cara parecia de homem e animal ao mesmo tempo. Os olhos eram igual de onça. Seu Nicanor deu ordem para passarmos o restante da noite de prontidão, mas o lobisomem não voltou. Na manhã seguinte, estávamos exaustos. Entramos na mata novamente. Aí deu para ver por onde o bicho passou. Tinha muito mato pisado. Andamos bastante, mas aquela trilha não tinha fim. Olha, vou falar para vocês. Foi uma experiência de outro mundo. Ouvir falar de lobisomem é uma coisa. Ter que enfrentar um é diferente. Dei graças a Deus que ele nunca mais apareceu na fazenda do seu Nicanor. Eu não sei se teria coragem de enfrentar novamente. Seu Anselmo se recuperou dos machucados e ninguém mais disse que ele virava lobisomem. Só que depois do ataque que sofreu, ficou ainda mais caladão e recluso. Muito raramente passava na venda e tomava um café em silêncio. Não gostava de tocar no assunto do lobisomem. Hoje, percebo que aquele velho ficou com algum trauma, mas naquele tempo nem se falava disso. Ainda trabalhei mais 2 anos para o seu Nicanor, e até sair de lá não tivemos mais visita do lobisomem. Hoje sou aposentado, fico muito tempo no meu sítio, sou ativo, cuido de tudo, mas toda época de quaresma e lua cheia redobro a atenção, pois eu sei que lobisomens adoram aparecer em sítios e fazendas, e sinceramente não quero ver outro. Bom, amigos, esse é o meu relato, direto aqui da Bahia. Não perca um relato do canal e espero que vocês gostem do meu. Um forte abraço, Ágata e inscritos. Boa noite. Relato: avistamentos de lobisomem em Januária, Minas Gerais. Olá, Ágata e inscritos. Meu nome é Joel. Moro em Januária, Minas Gerais. Aqui no sertão de Minas há muitos relatos de avistamentos de lobisomens até os dias de hoje. Só não acredita quem ainda não viu, mas quem teve o azar de ver não esquece. Tenho 2 relatos para contar. Esse primeiro ouvi quando ainda era criança. Quem contava era meu tio Ademir. Eu acredito nele, pois ele era homem sério, criado no mato, daqueles que dorme cedo e acorda de madrugada, que acende cigarro com palha e anda com um facão na cintura até dentro de casa. Ele dizia que quando jovem foi passar uma temporada ajudando na roça de um conhecido, no alto de um morro. Nem sinal de rádio pegava direito. Lá morava um velho chamado Zé Cotó, homem calado, de cara fechada. O que chamava a atenção naquele homem é que ele dormia sempre com um facão debaixo da rede. E ele dormia num galpão, tipo um celeiro abandonado. Teve uma noite que esse tal Zé Cotó acordou com um barulho estranho, tipo um rosnado baixo e um arrastar de patas pelo chão de barro. Zé Cotó ficou quieto, fingindo estar dormindo, só esperando para ver o que era. Foi quando sentiu um rebuliço embaixo da rede. Ele passou a mão rapidamente no facão e deu uma lapada só, com toda a sua força. Disse que o bicho que estava ali deu um berro horroroso. Não era berro de gente nem de animal, era diferente de tudo. Nisso o bicho saiu numa carreira lascada. Na manhã seguinte, ele não falou nada para ninguém e foi com os outros peões até a venda buscar mantimentos. Lá encontraram um homem da redondeza, um tal de Tião Miúdo. Disse que o homem estava com um talho que pegava da barriga até as costas. Estava com uma faixa enrolada pelo meio. Os peões perguntaram para ele que danado tinha acontecido. E ele, sem jeito, respondeu que tinha caído num barranco durante a noite.
Só que ele evitava olhar nos olhos do Zé Cotó. Logo em seguida, esse tal Tião sumiu e nunca mais foi visto. Foi aí que Zé Cotó contou a todos que, na verdade, aquilo no corpo do Tião era uma lapada do seu facão, e que o tal virava bicho. Meu tio, quando ouviu essa história da boca de Zé Cotó, nunca mais quis saber de trabalhar em morros e serras. E olha que ele nem chegou a ver o tal lobisomem. Mas só de saber que tinham tão perto dele, já foi o suficiente para ele ficar aterrorizado. Bom, Agatha, agora irei contar o segundo relato. Esse aconteceu com meu irmão, alguns anos depois do caso que meu tio Ademir me contou. Foi na casa da minha avó, Dona Teresa. O sítio era afastado dos bairros de Januária e perto tinha vários morros. Aconteceu num daqueles fins de semana que a família se reunia. Eu e meus irmãos dormíamos no chão, em colchões de palha. Lá pelas tantas da madrugada, meu irmão mais velho, o Rafael, levantou para ir no banheiro, do lado de fora. Mas ele voltou muito rápido e calado, se enfiou nas cobertas, se enrolou todo e voltou a dormir. Demorou dias para nos contar o que viu. E quando conseguiu nos contar, disse que naquela noite, ao abrir a porta dos fundos, sentiu um bafo quente e pesado, e uma respiração grossa e lenta vindo do escuro. Foi quando ele viu deitado na soleira um porco enorme. Era preto como carvão, e os olhos do porcão brilhavam de um jeito estranho. Ele disse que o bicho virou a cabeça para o lado dele, e ele viu os dentes grandes do porco. Era como se o bicho estivesse sorrindo, um sorriso largo e meio torto. Nessa hora, meu irmão trancou a porta rapidamente e voltou para o colchão. No começo, começamos a rir dele. Ninguém estava acreditando. Até que minha avó Teresa começou a nos contar que por aquelas bandas havia gente que virava porco e outras viravam jumento, e que era castigo ou maldição de alguém que mexeu com coisa errada ou fez pacto com quem não devia. Então ela explicou que por causa daquilo, toda semana benzia a casa com arruda e sal grosso, para espantar essas coisas do sítio. E ela nos disse também que era uma espécie de lobisomem. Uns viravam porco, outros cachorro e até jumento. Dependia de onde a pessoa fosse se espojar. O mais estranho é que nas redondezas ninguém criava porco, não tinha chiqueiros por lá, mas tinha um cheiro forte de bicho molhado e de lavagem de porcos. Meu irmão Rafael até hoje tem medo de lobisomem. É um assunto que ele até evita falar. Eu sou homem feito também, mas quando ouço barulho estranho no mato ou na rua, me lembro dessas histórias. Ninguém é obrigado a acreditar, mas só espero que nunca precise abrir a porta de madrugada e encontrar o que meu irmão viu. Bom, Agatha, esses foram os relatos da parte da minha família. Obrigada pelo espaço, um abraço a todos e boa noite. Esses foram os 2 relatos de hoje, família, enviados pelos inscritos do canal. Confesso a vocês que a cada relato que recebo, fico mais impactada com essa criatura. Percebam que a cada relato descobrimos algo novo sobre o modo de agir dos lobisomens. Realmente foram experiências que só quem viveu sabe o terror. Se você também viveu essa experiência, mande seu relato para nós. Aqui tratamos os relatos com seriedade e respeito. Estamos aqui compartilhando experiências, aprendendo sobre essa criatura misteriosa. Será um prazer contar o seu relato, ok? Agora vamos aos salves dessa terça-feira, família. Vai um salve com todo o meu carinho e gratidão para Jorge Capella, Karina Alves e Sofia, Simone Fagundes, Andy, Orlando Alcovias, Divina da Silva, Thalita Silva, Iraci Souto, Eduardo Nascimento, Velda, Valdênio Oliveira, Evaldo Ribas, Aníqueres Alcântara, Ana Paula Ribeiro, Ailton Marinho, Eliezer Gonçalves, Vanessa Carolina Coelho, Carla Aparecida Bueno, Néia Oliveira, Luciano Luiz Sena, Marcos Queiroz, Rosilda Pereira, Ângelo Augusto da Silva, Francisco Oliveira, Maria Gomes,
Carlos Marques, Alaísa Silva, Maria de Fátima Soares, Bárbara Dias, Hélio Silva, Suzane Palim, Guilherme Martins, Luciana Souza, Eliane Nascimento, Angélica Guimarães, Igor Santos Oficial, Lúcio Oliveira, Dani Ribeiro, Severina Barbosa, Verdades Inconvenientes, Miriam Abade, Nilce do Lago, João Passoni, Brenda Lília Correia, Arlete de Freitas, Fábio Barros, Adria Costa, Camila Marques, Cláudia Motola, Nara Paiva, Vanessa Pereira da Silva, Iramir Soares, José Carlos, Ana Maria Santos, Florinda Dias, Antônio Júnior, Rayane Martinez, Elisandra Cruz, Jonas Luiz, Joana Santos Saraiva, @FalenNight, Alziro Pontes, Agimar Silva, @Jeco1980, Richarlison Sena, Gleidson, Cristiane Freitas, Diva Gomes, Valdileia Noronha, Tânia Tomico, Bode Velho, Rosana Silva, Gilvânia L., Cláudia Costa, Rita Cássia, Érica Garcia, Luciene Larreia, Berenice Moraes, Marcelo Furlan, Hélios de Castro, Padme Valérios, Ana Paula Mendes, Eunice Terezinha de Arruda, Ayala Martins, David Samuel, Luciana Souza, Clairton de Souza, Joselito Rodrigues, Luciana Nascimento, Marisa Oliveira, Mi-O Moreira, Antônio Arilso Bueno, Sandra Silva, Giovana Modena, Jorge Minas e Jaqueline Souza da Silva. Família, muito obrigada por todos os likes, comentários, hypes e compartilhamentos. Falar vossos nomes nos salves é minha forma de agradecer a cada um de vocês. Meu muito obrigada pela amizade. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, uma excelente semana, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!